Chegamos no estudo de uma das lições mais importantes de Efésios. Vamos estudar sobre a armadura espiritual de Deus. O apóstolo Paulo, de uma forma muito pedagógica, ele pegou as partes de uma armadura de um soldado romano e aplicou as partes de uma armadura espiritual que o cristão deve usar na luta contra as forças do mal. E nós vamos ver o significado de cada uma das partes desta armadura espiritual, ok? Antes, eu mudei aqui o título da lição. O título da lição é Lutando pela Paz. Para mim não combina, com o tema. Tá? É óbvio que o cristão tem que lutar pela paz, isso é necessário, ok? Mas não é esse o propósito do tema de aqui em Efésios capítulo 6, tá? Então eu coloquei lutando ao lado de Cristo contra as forças do mal. Outra questão, você sabe que eu gosto muito da lição, sempre promovo e divulgo a lição aqui da Escola Sabatina, mas as perguntas da lição dessa semana para mim não fizeram sentido. Para mim elas não ajudaram a pessoa a realmente se aprofundar no tema. Então, como as perguntas, pelo menos a mim, não ajudaram em praticamente nada, o que eu decidi fazer? Eu vou me guiar com base aqui no texto bíblico e em explicações do comentário bíblico. Tá? Peguei dois comentários bíblicos aqui, comentário bíblico adventista, e peguei esse outro comentário aqui sobre da carta aos Efésios, da série Cultura Bíblica, da editora Vida Nova. Então eu peguei dois comentários, com base neles que eu vou explicar para você, com base no texto, obviamente, bíblico, o significado dessas diferentes partes da armadura espiritual. Então só para você se contextualizar e para você saber o porquê que eu não vou, nesta semana, me deter aqui nas perguntas da lição, tá bom? Então veja, Deus proveu o cristão de um arsenal espiritual para que o cristão possa fazer parte, possa lutar de igual para igual contra as forças do mal. Vamos começar aqui o nosso estudo lendo Efésios capítulo 6, versos 10 a 12. E depois veremos as partes desta armadura espiritual, dos versos 13 ao 17, eu vou ler também o 18. Concluindo, ou seja, o que Paulo escreveu aos Efésios até agora, nos 6 capítulos, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então veja, a fonte da nossa força contra Satanás é Deus. É Cristo, não podemos lutar por nós mesmos, tá? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, além de nós contarmos com o poder de Deus para vencermos, há uma parte que compete a nós, que é nos revestirmos, fazermos uso da armadura de Deus. Deus nos dá o poder, ele nos provê dos recursos, das armas necessárias para lutarmos contra as forças do mal, só que devemos tomar a decisão de nos revestirmos de toda esta armadura. Tá? E por quê? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, existe um número absurdo de ciladas e estratégias demoníacas para derrotar um ser humano. O Satanás ele tem prazer em causar dor no coração de Deus e nas criaturas de Deus. Ele está corrompido. Tá? Então, o número de ciladas e estratégias é muito grande. Então, por isso que você e eu não podemos nos dar ao luxo, entre aspas, de usarmos apenas parte da armadura espiritual. Assim como um soldado, se entrasse no campo de batalha, faltando alguma parte da armadura, aquilo ali poderia ser fatal para ele. O inimigo iria encontrar uma brecha, para de repente atingir um órgão vital daquele soldado. Então, da mesma forma, você e eu precisamos nos revestirmos, por isso que Paulo diz, de toda a armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas e tantas estratégias que o diabo tem. Ele tem um demônio especializado em cada ser humano, assim como o Salmo 37,5 ensina que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Por que esse anjo se acampa ao redor? Porque também tem um demônio, diríamos assim, acampado ao redor. Então existe um demônio especializado em vencer-nos, em tentar nos vencer, na verdade. Mas graças a Deus, nós podemos contar com o ministério dos anjos, diz Hebreus 1,14,
e com o próprio poder de Deus e com a armadura espiritual de Deus para nós sermos vencedores com Cristo, tá? E aí no verso 12, Paulo mostra essa realidade espiritual do conflito cósmico, né? Porquanto nossa luta não é contra seres humanos. Ou seja, o seu maior inimigo é um ser humano. Lógico, o ser humano é um agente do diabo, né? Mas há algo maior por trás. Nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, demônios, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, veja, demônios que dominam o sistema mundial. Esses demônios estão influenciando tudo, né? A política, a religião, a economia, tudo tem influência demoníaca. E se não fossem os anjos de Deus também atuando nessas esferas, o mundo estaria pior do que já está, ok? Contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando falo das regiões celestiais, quer dizer que o conflito começou lá. Esses seres vêm de lá, tá? E obviamente ele teve início lá. Lá é o local principal desse conflito cósmico. Então, por exemplo, aqui para Paulo, o diabo, os demônios, que ele chama de principados e potestades e de dominadores desse sistema mundial em trevas, são seres reais e pessoais. Tá? Jesus, em Mateus capítulo 4, ele foi tentado pessoalmente por Satanás. Em Lucas 10, 18, Cristo disse que via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Pedro, em 1 Pedro 5, 8, né, diz que o diabo é como um leão que anda ao redor. Tiago 4, 7 diz que devemos resistir ao diabo. Então, se você vê um teólogo da libertação, né, ou um teólogo liberal falando que o diabo não existe, esse cara tá com a mente totalmente viajando na maionese. Você não tem que dar crédito para um cara desse, ele não merece crédito. Tá? Ele é um idiota útil, útil para um sistema, para uma forma de dominação e de poder. Tá? Então Paulo apresenta a realidade espiritual como algo muito sério. Tanto que neste comentário aqui, né, Francis Fuchs, esse comentário aqui da carta de Paulo aos Efésios, da série Cultura Bíblica, um comentário muito bom, da editora Vida Nova, ele fala aqui, na página 142, o seguinte, ó: devemos hesitar em nos considerarmos mais sábios do que os apóstolos, ou mesmo que o nosso Senhor encarnado, no que se refere ao mundo invisível. C.S. Lewis e outros escritores contemporâneos demonstraram as ciladas das tentações espirituais, as ciladas das tentações espirituais dificilmente podem ser mais adequadas ou poderosamente descritas do que em termos de agências pessoais do mal. Então, são agentes pessoais. Tá? Satanás existe, é um ser literal, os demônios também, ok? E aí, outro parágrafo diz aqui que o apóstolo, de qualquer modo, o apóstolo em sua época não encontraria seus leitores subestimando o poder das forças que agiam contra eles. Né? Então, Paulo mostra uma realidade espiritual, mostra que os agentes espirituais do mal são pessoais e também mostra que aos seus leitores para não subestimarem o poder das forças do mal. Quando uma pessoa diz, por exemplo, que o diabo não existe, né, ele está simplesmente lutando contra um inimigo contra o qual ele não existe na mente dele. E aí ele vai tomar as pancadas deste inimigo e nem vai saber de onde vem. Então é uma pessoa que infelizmente está caminhando para a própria destruição. Tá? E aí também é que é dito, o cristão está envolvido num conflito que não é físico, mas espiritual. Tá? Então, devemos ter em conta esta realidade espiritual para nós podermos escaparmos dessas forças do mal. Agora, depois dessa contextualização aqui de Paulo, né, Paulo agora passa a falar da armadura espiritual de Deus. E aí no verso 13 ele diz assim, eu estou lendo na King James atualizada, tá? Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus. Veja que ele repete isso, né? Olha que ênfase interessante. No verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Verso 13, por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus. Veja o que o comentário bíblico, agora esse outro aqui, adventista do sétimo dia, diz.
sobre essa questão de usar toda a armadura, né? Enfatizou duas vezes, tanto aqui no verso 11 quanto no verso 13. Um soldado protegido só com a metade da armadura pode pagar muito caro por seu descuido e temeridade. Ele sai com uma falsa sensação de segurança e o inimigo vai procurar suas partes desprotegidas. O cristão é vulnerável em muitos pontos e muitas vezes a característica que ele considera mais forte sobre a tentação pode ser mais fraca. E aí, num outro parágrafo, tendo em vista a variedade de inimigos que devem ser enfrentados e as várias fraquezas da natureza humana, aqui fala da carne ou da natureza humana, unicamente a armadura espiritual completa será suficiente. Ok? Então é muito importante que agora você entenda essas diferentes partes da armadura e como um cristão, uma cristã, você decida, não, eu vou usar todas as partes da armadura espiritual de Deus porque eu não quero estar vulnerável no conflito contra as forças do mal. Continuando aqui no verso, né, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Aqui já vemos duas partes da armadura. A primeira, né, ter o cinto ou a cintura da verdade. Aqui no comentário, eu gostei muito dessa definição, né, de verdade. Ó, verdade é mais do que honestidade pessoal. Tá? Não envolve só honestidade pessoal. É a verdade de Deus, conforme abrigada no coração e posta em prática. Então, toda a verdade da palavra de Deus, todas as doutrinas, todos os mandamentos de Deus, tudo faz parte deste pacote chamado verdade. Então, toda a verdade, ela não deve ser apenas, deve ser abrigada, aceita intelectualmente, tá? Mas também deve ser abrigada no coração e colocada em prática. Por isso que, por exemplo, em João 17:17, Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o processo de santificação do cristão, de transformação, ele depende de uma relação cada vez mais próxima com toda a verdade da palavra de Deus. Então, a primeira parte da armadura, que é o cinto, né? O cinto utilizado na armadura romana, ele era usado, obviamente, para prender diferentes partes da armadura. Então, nós devemos estar revestidos com o cinto da verdade, porque ela vai ajudar a prender, a conectar diferentes partes da armadura espiritual do cristão. Aqui é dito também que o cristão deve se vestir com a couraça da justiça. Aí no comentário bíblico, assim como a couraça cobre o coração do soldado, a justiça preserva a vida do crente e protege os órgãos vitais da vida espiritual. Até o comentário aqui nos leva a fazermos uma comparação deste termo com Isaías 59:17 e 1 Tessalonicenses 5:8. Vamos ver a forma como Paulo empregou, ou melhor, tanto em Tessalonicenses, mas como o autor, Isaías, né, empregou esse termo aqui, para nós entendermos ainda mais. Isaías 59:17. Empunhou sua justiça como couraça contra os ataques. Colocou na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança e envolveu-se de zelo como em uma capa. Que texto interessante, né? Aqui ele falando da batalha de Deus, né? Aqui nós vemos que Paulo usou, né, esse texto de Isaías 59:17 para descrever a armadura espiritual, né? E aqui diz que ele empunhou sua justiça como couraça contra os ataques. Então a couraça era realmente, ela era forte e resistente, né? Para me permitir que o soldado tivesse uma proteção maior
sobre os órgãos vitais, né? Coração, né? Fígado. Então havia essa couraça que fazia parte. E esta couraça, ela é chamada de justiça. O que seria a justiça? A justiça se refere tanto à justiça de Cristo, que é transferida para o pecador, e por isso o pecador pode ser justificado pela fé, porque a justiça de Cristo, os méritos dele de uma vida sem pecado, são transferidos esses méritos para o pecador. E a justiça também, obviamente, é uma referência a tudo aquilo que é bom, correto, justo, tá? Então, Paulo podia ter aqui em mente ambas as coisas, tá bom? Na verdade, ele tinha em mente ambas as coisas, diz o comentário. Tanto, né, a justificação pela fé, né, os princípios. E aqui fala também o seguinte, não, aqui eu estou falando de outra coisa, depois justiça nós vamos ver aqui. Ele fala aqui da justiça de Cristo, que cobre o servo de Deus, e também a lealdade pessoal do cristão aos princípios. Tá? Então, isso se refere à justiça, né, que significa essa parte da armadura que é a couraça. Tá? Verso 15, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Veja, as pernas do soldado romano eram cobertas por, aqui diz o comentário, grevas, né, uma espécie de caneleira, tá? E eles calçavam também as sandálias. Por que era necessário isso? Para que seus movimentos em solo acidentado não fossem impedidos. Então, o calçado era apropriado para ele permanecer firme no terreno, especialmente quando havia o que? O encontro entre os dois exércitos. Neste momento ele tinha que resistir. Resistir e atacar. Quem retrocedesse pela força, quem tivesse um calçado ruim, ele seria arrastado mais facilmente para trás, perderia o equilíbrio, e o soldado poderia, o inimigo, matá-lo com mais facilidade. Tanto que até Paulo usa essa expressão aqui no contexto de Efésios, né, para que possais resistir, no verso 13, firmemente no dia mal. Então, quando os dois exércitos se encontram, pá, tem que resistir. Aquele que resistir mais tempo, ele permanece em maior equilíbrio para poder, obviamente, atacar o inimigo. Assim como um soldado romano deveria estar com os calçados apropriados para a luta, por exemplo, até mesmo no dia a dia, você não vai correr de sapato. Um sapato não é apropriado para os seus pés durante o esporte. Né? Então, assim como um soldado deveria estar com um calçado apropriado, você e eu devemos estar calçados apropriadamente no conflito contra as forças do mal. E esse calçado, olha que interessante, é o Evangelho. A proteção do Evangelho da paz. Quando o Evangelho faz parte da nossa vida, nós temos os pés firmes neste combate contra as forças do mal. Quando o Evangelho é uma realidade para nós, ele nos dá firmeza de caráter, nos dá resistência, perseverança. Só que também o Evangelho, ao fazer parte da nossa vida, ele também precisa ser proclamado às outras pessoas. Tá? Então, quando o Evangelho faz parte da sua vida e você o proclama, você está devidamente calçado para resistir contra o exército inimigo. Se você só tem um conhecimento intelectual do Evangelho, mas não o vive na sua vida e não prega ele, você não está calçando as sandálias do Evangelho, diríamos assim. Tá? Veja, por exemplo, de onde Paulo tirou essa questão aqui. Ele também tirou do livro de Isaías, só que do capítulo 52, versículo 7. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião, não é o monte onde está Jerusalém, o teu Deus reina. Então veja, não tem como um cristão apenas conhecer o Evangelho, não vivê-lo e não pregá-lo. Tá? Então, você precisa viver o Evangelho e você precisa também proclamá-lo.
O evangelho vai tornar você uma pessoa firme, resistente contra as forças do mal, se você o internaliza no coração. E quando você internaliza o evangelho no coração, não tem como você não proclamar. E pare para pensar nisso. Quando você exercita os seus dons espirituais, você se fortalece. Quanto mais você fala da Bíblia, você se fortalece. Por exemplo, quanto mais eu ensino a Bíblia, mais eu aprendo. Mais eu aprendo para mim mesmo, mais eu me fortaleço. Tá? Então, se envolva. Internalize o evangelho no seu coração primeiro. Você não pode passar para os outros que você não tem. Internalize e aí cumpra com a missão de Cristo em Mateus 28, 18 a 20. Tá bom? Vamos para outra parte da armadura de Deus, verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha que interessante, o escudo do soldado romano é comparado à fé de uma pessoa, a fé de um cristão. A fé é um escudo. E por que ela apaga as setas inflamadas? Porque esse escudo, ele era revestido de couro e eles encharcavam de água esse escudo. E se alguém, obviamente, atirasse uma seta inflamada, pegando fogo, né, para poder matar um indivíduo queimado, inclusive, aquele escudo encharcado, ele apagava estas setas. Tá? Então é a fé, o escudo da fé, que nos ajuda a apagarmos, diz aqui o texto bíblico, as setas inflamadas do maligno, que são as tentações. Então a fé é fundamental. Tanto que Hebreus 11, né, diz ali no verso 1, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. Hebreus 11, também o verso 6, também é importante você ler, tá? Então a fé. E você desenvolve a fé de que maneira? Essa é uma pergunta interessante, né? Veja, além de você exercitar os seus dons espirituais, além de você ler a Bíblia, né? Você exercita a fé ouvindo, né? Aprendendo sobre a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz assim: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então não tem como desenvolver a fé, o escudo da fé, sem estudo da Bíblia. Não tem como. Tá? É por isso, por exemplo, que eu tenho uma masterclass de interpretação bíblica, uma masterclass de 2 horas, em que eu ensino a pessoa as principais regras da hermenêutica, a ciência que interpreta o texto bíblico. Se você quiser conhecer, você pode ir aqui na descrição do vídeo, você vai ver um link para essa masterclass. Então você precisa separar tempo para estudar a Bíblia. E tem que ser um tempo diário. Queridos, se nós todos os dias olhamos o celular, não tem lógica. Todos os dias não dar uma lida, uma analisada, uma estudada na palavra de Deus. Se nós passamos mais tempo com o celular do que com a palavra de Deus, como que vamos fortalecer, encharcar, né, o nosso escudo da fé? Sem a palavra de Deus não tem como. Né? Então o desenvolvimento do escudo da fé, diríamos assim, é por meio do estudo da Bíblia, da oração, do exercício dos dons espirituais, do frequentar a igreja, porque Cristo frequentava a sinagoga, em Lucas 4,16, então era assim necessário. Verso 17. Usai igualmente o capacete, outra parte da armadura do soldado, da salvação. E depois, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos comentar essas 2 outras partes aqui da armadura. Sobre o capacete, né, da salvação, olha o que diz o comentário bíblico aqui, que interessante. A cabeça precisa de proteção especial por ser uma parte sumamente vital, a sede da vontade e da inteligência. Em 1 Tessalonicenses 5,8, o capacete é chamado de esperança da salvação.
A salvação abrange o passado, o presente e o futuro. Então, quando você usa o capacete da salvação, você está usando a seu favor tanto a doutrina da salvação quanto a certeza de que você está salvo. Ou seja, a certeza da salvação em Cristo, ela é uma proteção da sua mente. É o capacete que vai proteger essa parte tão vital. O que isso nos mostra? Não ter certeza da salvação em Cristo é muito perigoso. É muito perigoso. Normalmente, quando a pessoa não tem certeza da salvação, isso acontece por dois principais motivos. Primeiro, ignorância quanto à doutrina da justificação pela fé. A pessoa não entendeu. Então ela não entendeu que ser justificado pela fé é mesmo ser justificado pela fé. Então ela acha que sempre tem que fazer algo para merecer o favor de Deus. Então a ignorância quanto à doutrina da justificação pela fé impede a pessoa de usar o capacete da salvação, que em 1 Tessalonicenses 5,8 é a esperança da salvação. Se você não tem essa esperança, se você não tem essa convicção de que o que Cristo fez na cruz foi suficiente por você, você está com a mente desprotegida. O diabo vai criar uma série de circunstâncias, tentações, para causar em você tristeza, dor, remorso e te afastar cada vez mais de Deus. Então você não pode fazer isso. Tá? E um segundo momento em que a pessoa não tem certeza da salvação é quando a pessoa tem uma vida de pecadeira e não uma vida de pecador. Realmente é diferente. Um pecador, ele erra, mas ele se arrepende, levanta-se e continua na sua caminhada. Tá? Agora, o pecadeiro não. Ele faz do pecado um estilo de vida. Então, essa pessoa realmente não tem como ter certeza da salvação. Ela precisa de um encontro pessoal com o Espírito Santo, um arrependimento sincero que traga as mudanças necessárias para sair do nível de pecadeiro e passar para o nível de pecador. Tá ok? Isso não é impecabilidade, tá? É apenas deixar um estilo de vida de pecadeiro, diríamos assim, passa agora para um outro nível, que é pecador, que vai sendo transformado, trabalhado, lapidado ao longo da vida, até o dia da glorificação. Quando, de acordo com 1 Coríntios 15, Deus transformar todo o nosso corpo, a nossa mente, a nossa natureza, aí sim, na glorificação, logo após a volta de Cristo, aí não teremos nem mesmo vontade de pecar mais. Ok? Então, você precisa ter a certeza da salvação em Cristo. Você precisa estudar mais sobre a justificação pela fé. Eu lembro que há muitos anos eu li um livro pequeno, mas muito profundo, O que é Salvação, do Dr. Hans K. Larondel. Esse livro publicado, pela Casa Publicadora Brasileira, esse livro fez uma diferença enorme na minha vida. Quando eu entendi a justificação pela fé em Cristo, eu aprendi a olhar mais para Cristo do que para mim. E aí, quando eu olho mais para Cristo do que para mim, eu não tenho como ter dúvidas da salvação. Por que Paulo diz em Hebreus 12:12? Olhai firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo. Porque quanto mais você olha para Jesus, mais certeza você tem da salvação. E quanto mais você olha para você, menos certeza você tem. Então, mude o seu foco. Pare de olhar para você. Olhe para o que Cristo fez e não para o que você ainda não fez. Se você não virar essa chave, você não vai ter a esperança da salvação, a certeza da salvação em Cristo, e você vai estar com a cabeça desprotegida. Você não vai estar usando o capacete da salvação. Tá? Então isso é um conselho que eu te dou, porque eu quero bem. Quero bem para você. Ok? E aí fala também aqui da espada do Espírito. Como isso aqui é importante? Isso aqui nos mostra que nesta luta contra o mal não tem como você apenas se defender. Você também tem que atacar. É uma idiotice achar que numa luta, numa batalha, um soldado vai ganhar a batalha só se defendendo. O ataque faz parte também da estratégia.
Se você só se defender, vai chegar o momento que o inimigo vai acertar um ponto vital seu e vai te matar. Então, na luta contra o mal, você tem que fazer uso também da espada do Espírito. E a espada do Espírito, obviamente, é a palavra de Deus. Tá? Aqui, olha que interessante essa explicação do comentário bíblico. Quando esta epístola foi escrita, né, as escrituras do Novo Testamento estavam sendo produzidas. Então, Paulo tinha em mente, primeiramente, o Antigo Testamento. Então, cuidado com essa ideia, o Antigo Testamento foi abolido. Isso é uma loucura. O Antigo Testamento é parte da palavra de Deus e o Novo Testamento é uma continuação da palavra de Deus. Tanto que a base do Novo Testamento é o Antigo. Você vê aqui, ó, eu mostrei aqui para você, Paulo citou pelo menos aqui, ó, Isaías 59:17, Isaías 52:7, para falar da armadura espiritual de Deus. Então a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. É uma loucura dizer que o Antigo Testamento não vale mais. Ok? É com a espada do Espírito, a palavra de Deus, que o cristão abre seu caminho através de todas as circunstâncias. Então há momento que você vai ter que usar a espada para abrir caminho e para atacar o inimigo, porque senão você não vai conseguir vencer. Agora, como que é feito este ataque? Como que você abre caminho? Primeiro, você abre caminho com a espada, aplicando isso à palavra de Deus, internalizando a palavra de Deus e usando os versos bíblicos internalizados para você abrir os seus caminhos, ou seja, você saber lidar com todas as situações. Você está num momento de culpa, você tem que recordar dos textos bíblicos que falam sobre o assunto. Você está com dúvidas sobre a salvação? Lembra dos textos bíblicos sobre a salvação. Você está com dúvidas sobre uma decisão que você tem que tomar? Recorda ou pesquisa os textos bíblicos sobre aquele assunto. Você está com dúvidas sobre um sistema filosófico, político, religioso? Vá à palavra de Deus para você poder avaliar, ok? Você está em dúvida quanto a uma lei civil governamental? Compare este princípio com, por exemplo, o Decálogo. Então você percebe, você abre caminho com a espada através de todas as circunstâncias quando você internaliza a Bíblia e você sabe usar a Bíblia a seu favor, que é o que Deus quer que você faça. Tá? Ao mesmo tempo, para o apóstolo Paulo, o cristão usa a espada do Espírito, que é a Bíblia, para ensinar e para refutar a mentira. Olha que interessante. Olha como é que você usa a espada do Espírito. É muito triste ver pessoas na internet, né, falando besteira sobre a Bíblia. Uma das maiores bobagens que eu escuto, né? O evangelho não precisa de defesa. Isso é de uma imbecilidade tão grande que nem merece muito comentário. Mas eu quero mostrar aqui para você como que Paulo pensaria, como que Paulo pensava sobre isso, tá? Se o evangelho não precisasse de defesa, então o evangelho também não precisa ser pregado. Então, da mesma forma que o evangelho precisa ser pregado, ele vai precisar de defesa em algum momento. Porque Satanás é contra o evangelho e porque os agentes humanos usados por Satanás são contra o evangelho. Então, veja o tamanho da falta de cultura bíblica de uma pessoa dessa. Né? Paulo, por exemplo, diz que faz parte do evangelho, faz parte do uso da espada do Espírito você ensinar com mansidão, obviamente. Um cristão não é chamado para ser um briguento, né? Mas ao mesmo tempo você tem que saber refutar o erro, tá? E em 2 Coríntios 10, 4 e 5, Paulo nos mostra uma das formas de usar a espada do Espírito, que muito cristão isentão por aí não faz. Por quê? Porque é um covarde. Ele não tem coragem de fazer isso. Pois as armas da nossa guerra, olha a palavra guerra aqui, não é uma coisinha simples. Nós estamos numa batalha contra as forças do mal, a nível espiritual, nível cósmico. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruir. Você destrói algo só defendendo? Você também ataca, né? Destruímos vãs filosofias
e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediência a Cristo. Verso 6: E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, aqui agora já é dentro da igreja, assim que alcançardes a perfeita obediência. Então aqui é um uso adequado da espada. Né? Não é para você ferir a integridade de um ser humano. Porque em 2 Timóteo 2, 24 a 26, né, Paulo diz que devemos ensinar com mansidão, mas ao mesmo tempo com firmeza. Tá? Mas não é usar da Bíblia para ser um porrete e machucar as pessoas, porque senão as pessoas vão achar que a Bíblia só serve para isso. E a verdade, não, a Bíblia não serve para isso. Você não pode fazer da Bíblia um porrete para oprimir as pessoas. Mas você tem que usar a Bíblia para fazer o quê? Ó? Destruir vãs filosofias e arrogância que tenta levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Então, se alguém tem uma doutrina ou uma ideologia, uma filosofia contrária à palavra de Deus, você que é um cristão de verdade, você vai usar a palavra de Deus para refutar essa ideologia, sim. Se você não fizer isso, você não está sendo evangelista eficaz, você não está usando devidamente a espada do Espírito. Ok? Então a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Primeiro ela tem que fazer parte da minha vida. Eu tenho que estudá-la todos os dias, tenho que internalizar a palavra de Deus para, através das suas promessas, abrir caminhos. Mas ao mesmo tempo eu tenho que usar a espada do Espírito para o quê? Destruir vãs filosofias e arrogância daqueles que se levantam contra Deus. E também para dessas pessoas que levam as pessoas, por meio dessas filosofias vãs, para longe do conhecimento do verdadeiro Deus. Então você tem que ser um cristão que faça isso. Você tem sim que refutar doutrinas falsas. Você tem sim que refutar marxismo, feminismo, ideologia de gênero, legalização de drogas. Você tem que se posicionar contra isso. Agora, se você é um covarde e não se posiciona contra isso, você não atrapalhe quem não é covarde como você. Ok? Então, um cristão, ele não é chamado para brigar com os outros, mas ele é chamado para destruir vãs filosofias e arrogância daqueles que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e para longe daquilo que é interesse de Deus para a sociedade. Então eu já cansei de ler nas minhas redes sociais, né? Ah, você não deve se posicionar sobre isso, aquilo. Mas quem é você para dizer isso? Você não sabe o que você está dizendo. Por exemplo, eu não tenho que ficar sendo um rebelde e um desobediente e um desrespeitoso contra, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Em Romanos 13, Paulo é claro em dizer que nós devemos respeitar as autoridades. Mas se eu vejo algum desvio, como por exemplo, legalizar o porte da maconha, se eu sou um cristão responsável e tenho um mínimo de vergonha na cara, é óbvio que eu vou me posicionar contra o porte legalizado da maconha. Eu não preciso ao mesmo tempo para isso atacar as pessoas que estão neste cargo importantíssimo. Eu não posso confundir as coisas. Né? Se eu ataco ministros ao invés de atacar o erro, eu não estou sendo um cristão. Agora, ao mesmo tempo, se eu me faço que nada está acontecendo, eu não sou um cristão, eu sou um covarde, que é diferente. Okay? Então, essas são algumas das maneiras que nós temos que usar a espada do Espírito. Não para oprimir pessoas, não para atacar líderes, não para atacar o sistema judiciário brasileiro. Não é para fazer isso. Mas eu tenho que mostrar para essas pessoas, olha, Deus tem outro interesse para a sociedade. E você pode ser usado por Deus para o bem ou para o mal.
a decisão vai ser sua. Então é o mínimo que um cristão que ama de verdade as pessoas tem que fazer, né? Eu, como um cristão, fale pecador que sou, eu quero que todas as pessoas do Supremo Tribunal Federal sejam salvas. E se eu honestamente eu quero isso, eu preciso mostrar para essas pessoas que elas têm que mudar certas decisões delas. Ok? Agora, vou fazer isso com a Bíblia, destruindo vãs filosofias, mas sem atacar a integridade das pessoas. São coisas diferentes. Tá bom? E finalizando o nosso estudo, Paulo faz menção à prática da oração. Ela não faz parte da armadura espiritual, mas sem esse grito de guerra, diríamos assim, não há como você se motivar, né? Um soldado se motivava com o seu grito de guerra, né? Se energizava. Nós nos energizamos com a oração. Tá? E aí, Efésios 6,18. Orai no Espírito, ou seja, orai sobre a influência do Espírito Santo em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Então, a oração sobre a influência do Espírito tem que fazer parte da sua vida em todas as circunstâncias. Nos momentos bons, nos momentos ruins, ou seja, a oração envolve petição, envolve agradecimento, envolve falar com Deus como você fala com seu melhor amigo. E com toda a petição e humilde insistência. Não uma insistência para obrigar Deus a fazer as coisas, mas uma insistência humilde, mostrando que você realmente quer aquilo e que você está disposto a se submeter à vontade de Deus. E ao mesmo tempo em que nós temos armadura espiritual e nos energizamos com a oração, Paulo diz: vigiai, com toda a perseverança na oração por todos os santos. Ou seja, ore também de forma intercessora. E eu não poderia aqui deixar de finalizar mostrando que Paulo aqui nos versos 19 em diante e 20, ele pede para que orem também por ele. E para quê? Olha que interessante. Versículo 20. Falando do evangelho, ele fala: pelo qual sou embaixador, preso em correntes, ele estava preso. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Ou seja, mesmo preso, Paulo não era um isentão, um covardão que não se posiciona contra decisões e interesses que não são os interesses de Deus para a sociedade. Paulo diz: eu quero ser ousado para falar. Ou seja, mostrar que o evangelho, que a Bíblia tem uma resposta para essa decisão ou para essa ideologia que está sendo promovida. A Bíblia tem a resposta sim para isso. Por isso que existe uma disciplina na teologia chamada apologética, que lida com a defesa racional da fé cristã, mostrando a relevância do evangelho até mesmo para as questões éticas da nossa sociedade. Eu quero seguidores que pensem desta forma bíblica. Tá? Se você é alguém que acha que tem que ser um isentão, eu vou lhe pedir um favor. E vou falar isso com muito respeito. Pare de me seguir nas redes sociais, porque eu não tenho como trabalhar com você em favor do reino de Deus. Não tem. Então você para de me seguir. Agora, se você é um seguidor que quer fazer uso adequado da espada do Espírito, não para ferir pessoas, mas para destruir ideologias, filosofias, como diz Paulo em 2 Coríntios 10, 4 e 5, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para ser meu seguidor. E se você não é meu seguidor, se torne agora, porque nós estamos aqui no mesmo barco, trabalhando com o mesmo propósito, com a metodologia parecida. E eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a sua vida, a minha vida também, porque nós temos um desejo sincero de usarmos adequadamente todas as partes da armadura espiritual de Deus. Esta é a armadura que você tem que usar. Essa armadura de nível espiritual, que vai lhe dar vitórias, tanto a nível espiritual quanto na realidade natural da vida. Porque não há como separar as duas coisas. Tá bom? Siga-me aqui no canal, siga-me nas redes sociais.
Vai ser uma honra poder compartilhar mais desse tipo de conteúdo com você. Se você conhece pessoas que precisam ouvir pelo menos parte deste conteúdo, compartilhe também com essas pessoas. Por favor, assim você vai estar me ajudando a mostrar para o YouTube a relevância deste canal. Que Deus guie os seus passos, um abraço e até o nosso próximo estudo.